Você consegue entender o que significa o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Exatamente, dessa oração do Pai Nosso. Então é aqui que você vai aprender. Aqui que você vai aprender a falar com Deus, a pedir a Deus aquilo que você necessita, ok? Então vem acompanhar com a gente, acompanhe esse vídeo agora, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar um comentário abaixo de onde você está ouvindo essa mensagem, ok? Então vamos junto. Mateus 6,11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Essa frase é muitas vezes lida com um simples pedido por comida ou provisão material. Quantas vezes você já não leu isso, né? Que você vai orar o Pai Nosso, e você vai estar olhando para o Pai Nosso e você vê lá, Pai Nosso no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí a gente tem uma ideia, a gente tem uma percepção que nós estamos pedindo o pão a Ele. Que nós estamos pedindo, e quando fala pão, fala sobre necessidade, sobre provisão, né? E a gente tem essa ideia de que nós estamos pedindo essa provisão, esse meio. Então é muito comum a gente ler esse salmo, essa oração dessa forma, né? Mas Jesus no mesmo capítulo diz que nós não temos que estar ansiosos. Então olha só, vamos começar a bater de frente, porque no Mateus, no mesmo capítulo 6, 25 ao 34, o próprio Jesus vai estar ensinando no Sermão do Monte que nós não precisamos pedir. Então quando a gente volta à oração do Pai Nosso, a gente vai perceber então, dentro do conceito do que Jesus está ensinando, que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje não é uma petição. Jesus não está ensinando a gente a pedir. Jesus não está ensinando a gente a mostrar para Ele uma necessidade. Porque senão seria contraditório o que Ele está nos ensinando. Concorda? Seria muito contraditório. Por exemplo, vamos ler aqui. Antes de ler, deixa eu só terminar essas duas frasinhas para a gente chegar nesse ponto. Então, por que pedir o pão se o Pai já garantiu? Por que nós precisamos pedir o pão se o Pai já garantiu o pão? Nós vamos ver isso em Mateus 6. Então, a gente vai pensando, eu quero que você chegue a pensar nisso, porque quando ele fala em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a gente tem isso, uma ideia como nós estamos pedindo o pão. Nós estamos pedindo, Senhor, dá-nos o pão hoje. Porque, se a gente não pedir, o pão não vem. Mais ou menos isso. Entendeu? É essa a percepção que a gente tem. Só que, por que eu tenho que pedir alguma coisa que já foi provisionada? Por que eu tenho que pedir por um pão que já está sobre a mesa? Dá para entender isso? Então a gente vai começar hoje a perceber que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, esse dá-nos hoje, não é uma forma imperativa de dizer, me dá o pão agora. Mas é uma outra forma. Legal. Perfeito, amor. Legal? Então, a resposta está no tipo de relação que Jesus quer testemunhar com o Pai. Então, a resposta a isso que nós estamos falando está no tipo de relação que Jesus está ensinando ao seu povo a testemunhar, a vivenciar com o Pai. Lembra que nós falamos da oração do Pai Nosso, que nós estamos falando desde o início da oração do Pai Nosso? Que a oração do Pai Nosso é uma oração, isso eu vou ter que falar várias vezes para ficar guardado, a oração do Pai Nosso não é uma oração, Jesus não está nos ensinando uma oração, mas está nos ensinando como orar. E essa oração ela é subversiva. Ou seja, é uma oração que ela desconstrói, ela desfaz valores e sistemas e vai construir algo novo. A partir de onde? Do nosso interior. Ok? Então, toda obra do ensinamento de Jesus tem que começar a partir do nosso interior. Foi como nós falamos na semana passada, né? Nós falamos na semana passada, Senhor, que o teu reino comece dentro de mim, que comece a mudar dentro de mim para depois mudar ao meu redor. Nós muitas vezes queremos ver coisas ao nosso redor sendo transformadas, sendo que dentro de nós ainda não a obra não está feita, ou seja, não está acontecendo. Amém? Então o primeiro ponto vai ser,
não é um pedido ansioso, é uma declaração de confiança. Então, a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não é um pedido ansioso, é uma declaração de confiança. Nós não estamos pedindo alguma coisa que ainda não existe. Nós não estamos pedindo alguma coisa que ainda não está servido. Então, não é um pedido ansioso. Não é um pedido de, se o Senhor não me der, eu morro. Se não chegar o pão agora, se não chegar a provisão agora, eu não sei o que eu vou fazer. Isso é ansiedade. Então, olha como eu estava falando aqui, que é o mesmo capítulo. É o mesmo capítulo. Então, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso lá, o pão nosso cada dia, no 6:11, e no 6:25, Mateus 6:25, ele vai mostrar agora sobre essa não andar ansiosos. Então, se aqui ele está dizendo por que nós estamos ansiosos, por que ele ensinaria um pouco antes que nós temos que pedir alguma coisa que a gente não tem? Ok? Tá dando para entender? Então, vamos ler isso aqui. Mateus 6, versículo 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem quanto o corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Uma pergunta, né? Continuando. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28. Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Versículo 29. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? E como é que ele chama a gente? Homens de pequena fé. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos. Olha como é que seria contraditório se Jesus estivesse no Pai Nosso ensinando a gente a dizer: dá-nos o pão de cada dia, como se nós estivéssemos desesperados precisando do pão. O pão já foi provisionado. O que nós precisamos já existe. E agora ele está dizendo, portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer. A preocupação da sua igreja, a preocupação nossa não é o pão. Porque o pão já está aí, já está na mesa. Ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. E aí ele diz o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lembra que nós falamos semana passada sobre o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino, se não lembra, pode ir lá no assunto do coração e ouvir novamente. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Entende que Jesus não pode ensinar uma coisa e depois negar a outra. Está na mesma ligação. O pão nosso de cada dia não está ligado a uma provisão que não existe. Não é um pedido de quem está precisando e tem que pedir, senão não vem. Ok? Então, 1.1 que eu botei aqui. O pão já está garantido. Olha para mim aqui. O pão já está garantido. Manuel, o pão já está garantido. Aquilo que a gente precisa, Marcos, né? Já está garantido. Os nossos olhos podem não enxergar, mas já existe. Está lá, Lilian. Lilian, né? Está lá. Como é que é o seu nome mesmo? Laísa. É que eu gosto de falar o nome das pessoas no meio da mensagem. Então, já está lá, Laísa. O que nós precisamos, o que você precisa, já existe, ok? Jesus diz que o Pai cuida dos lírios e dos pássaros e que nós valemos mais do que eles. E olha, nós, como seres humanos, temos a tendência de pensar nas nossas necessidades sobre uma ótica de escassez.
ou melhor dizendo, acostumados a pensar em provisão sobre essa ótica. O ser humano está acostumado a pensar em provisão numa ótica de escassez. Se eu não fizer, acaba. Se eu não buscar, não tenho. Então acabamos criando uma ideia de que se nós não buscarmos em Deus, nós não vamos ter. Que Deus seria esse que só me dá se eu fizer alguma coisa. Porque a partir desse pensamento, então, eu entendo que a salvação não deveria acontecer, porque ele me deu sem eu fazer nada. E porque aquilo que é o ato mais importante de Deus, que foi enviar o seu filho na cruz do Calvário para me salvar, e que não me custou nada, que foi a graça, um favor imerecido, e porque a partir disso agora eu preciso fazer alguma coisa para receber de Deus algo. É como se Deus salvasse o seu filho e dissesse, agora você tem que pagar pela sua salvação. Não faz sentido algum. Então, o pão já está aprovisionado. Amém? Então, vamos discernir bem esse conceito? Vamos discernir bem esse conceito? Vamos lá. A raiz da ansiedade, o medo da escassez futura, a preocupação com o comer e o vestir não é sobre o agora, mas sobre o medo de que quando eu precisar, eu não tenha. Isso é o coração da ansiedade. E se? É o que o senso comum, é o que o mundo, e quando eu digo mundo, não é uma ideia de mundo espiritual ou não espiritual, eu digo o mundo a sua cosmovisão, ou seja, o mundo como um todo. É exatamente esse senso que traz sobre a vida do ser humano um sentimento de escassez, e com isso traz o sentimento de ansiedade. Porque em tudo você precisa ser o melhor. Em tudo você precisa se destacar. Se você não for o melhor na sua área, você não subsiste. Se você não for o melhor aqui, você não subsiste. Se você não fizer o seu melhor, você não vai conseguir. Inclusive para dentro da igreja, porque te ensinam o tempo todo que se você não fizer o melhor para Deus, Deus não vai fazer por você. Se você não orar mais, Deus não te ouve. Se você não se consagrar mais, Deus. Quando nós passamos a pensar dessa forma, nós estamos trazendo um ato de idolatria para dentro da nossa vida sem perceber. Porque é a divindade que exige daquele que faz dessa divindade o seu objeto de adoração, essa divindade exige sacrifício. Agora entenda, mas Jesus também, Deus também nos exige sacrifício. Não, não é questão de nos exigir sacrifício. A ideia é que voluntariamente eu abro mão das coisas que para trás ficaram para servir ao Senhor. Então, eu não faço sacrifício para alcançar ou conquistar alguma coisa. Eu faço porque eu entendi a minha natureza, eu entendi a minha identidade, eu entendi que eu sou filho e o meu prazer é abrir mão dessas situações para viver ao lado do meu pai. Mudou todo o conceito. Então nós temos a mesma ideia de sacrifício, nós temos a mesma ideia de se doar, de lutar contra, mas agora o meu lutar contra, de sacrificar alguma coisa, não é para eu receber alguma coisa, é para eu ter intimidade. Amém? Quando você pensa que o Senhor pede a Abraão o seu filho Isaque, ele vai sacrificar o seu filho não esperando nada em troca. Ele não está fazendo um ato de sacrifício esperando que Deus na frente te abençoe de alguma forma diferente. Não, ele está sentindo a dor daquele sacrifício, ele está sentindo a relação daquele sacrifício de doar a Deus, mas não esperando nada em troca. Se Deus falou, eu vou fazer. Mas Deus está sentindo o prazer da obediência. É isso aí. É isso aí. Não sacrificar. E
vou até repetir para ficar na gravação, Deus está sentindo, como Edson falou, Deus está sentindo a alegria da obediência nesse sacrifício, e é exatamente essa obediência, que não é cega, que não é uma obediência perdida de sentido real, entende? Eu não estou fazendo sem conhecimento. Eu estou fazendo conhecendo o meu Deus, conhecendo o meu Senhor, conhecendo o meu Pai. E no ato de eu fazer conhecendo o meu Pai, eu gero alegria no coração desse Pai. E essa alegria é gerada dentro do meu coração, onde essa relação de pai e filho ela se torna íntima, verdadeira. E agora eu começo a entender que eu não preciso mais ficar, pai, o pão nosso está faltando o pão nosso, Senhor. Manda o teu pão, manda a provisão. Pai, está faltando o meu trabalho, pai, está faltando isso, está faltando aquilo, como alguém que precisa bater de frente com o senso comum, com a cosmovisão desse mundo que acha que tudo tem que ser feito às pressas de forma, eu tenho que ser o melhor, você tem que ser isso, senão você não vai ter. E gera em nós uma vida superficial quando Deus quer uma vida profunda. Calma, senta aos meus pés e ouve, porque é ali que você vai entender que não vai te faltar nada. Deu para entender isso? Eu sei, é muito louco isso. Porque enquanto o mundo te diz que você tem que ser rápido e ágil para poder conseguir, Deus está dizendo, deixa que as pessoas corram, senta aos meus pés, que não vai te faltar nada. É uma forma diferente de pensar dessa loucura desse mundo. Não é? É uma forma diferente. Vamos em frente? O compromisso do pai com a criação. Então, o pai tem um compromisso com a criação. Quando Jesus fala dos lírios do campo e dos pássaros do céu, ele está apontando para algo mais do que só um exemplo da natureza. Ele está apontando mais do que isso. Olha os lírios do campo, olha os pássaros no céu. Ele está revelando um padrão divino de cuidado contínuo. Ele não dá apenas um exemplo. A gente tem que entender que Jesus não está apenas largando palavras soltas. Mas tudo que sai da boca de Jesus tem um propósito e uma direção. Então, quando ele diz, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, ele não está dando apenas uns exemplos, ele está mostrando o seguinte, há um padrão divino de cuidado contínuo. Não baseado no esforço humano, mas no caráter fiel do Pai. E isso muda tudo. Porque quando você olha para os pássaros, eles não fazem nada para serem alimentados, eles apenas são pássaros. Por mais que tenham seus instintos, que se alimentem por instinto, mas quando você olha para as plantas, você nem instinto não tem. Nem instinto não tem. Então, quando a gente olha, ele não está dando um exemplo apenas perdido, mas ele está revelando um padrão divino de cuidado contínuo, onde não está baseado no esforço humano, mas no caráter fiel do Pai. Ou seja, nada do que eu e você façamos traz no coração de Deus uma alegria tal de dizer, o Manuel fez isso, então agora eu posso fazer isso. Se o Marcos buscou e fez isso aqui, ele merece agora isso. Entende? Então, quando a gente olha para os pássaros e para as plantas, a gente vê um padrão contínuo do cuidado de Deus sobre as nossas vidas que independe de esforço. Eles apenas são. O que Deus então quer que a Adriana seja? Apenas filha. Apenas filha. E qual que é a relação de filha? Sentar aos pés e aprender com o pai. Sentar à mesa e aprender com o pai. A expressar o pai, a expressar o conhecimento, a expressar a ideia, a expressar a natureza do que é ser filho. Que filho não precisa fazer nada para agradar o seu pai para receber alguma coisa. Quem faz isso somos nós.
que os nossos filhos, quando vão muito bem, no final do ano a gente dá um presente para eles, porque eles passaram de ano no colégio, ou porque eles fizeram alguma coisa muito boa, e a gente vai ensinando aos nossos filhos de forma errada que tudo na nossa vida vai ser a partir de produção, recompensa. Se você tem produção, você tem recompensa. Se você não tem produção, você não tem recompensa. E isso é o nosso trabalho. Você trabalha o mês inteiro esperando no final do mês o que é a sua recompensa. Transferimos essa relação para Deus, que achando que se nós orarmos muito, Deus vai nos recompensar muito. Mas a oração nunca foi um ato de agradar a Deus ou impressionar a Deus para recebermos alguma coisa. A oração sempre foi um ato de relação de pai e filho. Como quem senta à sua mesa e conversa. Você já sentou na mesa com seu filho? No almoço ou no café da manhã? E você conversou com ele? Como é que foi na escola? Oi, filho, como é que foi na escola? Como é que você tá? Eu tava lá vendo o seu vídeo. Essa pequenininha falando pra caramba. É isso aí. É isso. Ela contando as histórias. Ela pegando aquele livro, contando as histórias. E dentro da imagem dela, da imaginação dela, contando, criando uma história. O pai quer ouvir. Qual é a imaginação que está passando na sua vida, na sua cabeça? E ele vai ensinar a gente. Quantos podem dizer amém com isso? Amém. Ok. Então esse é um compromisso do pai com a sua própria palavra. Esse não é um compromisso do pai com você. Entende? Ele é um compromisso do pai com a sua própria palavra. É mais intenso, é mais profundo. Então não existe aquele negócio de determina. Determina que... Então está escrito, Senhor. E parece que a gente já enxergou que Deus um dia falou, que Jesus um dia falou isso em sua palavra, ou que Deus escreveu isso em sua palavra, que nós podemos agora botar uma arma na cabeça de Deus ou de Jesus mostrando, o Senhor falou, agora o Senhor vai ter que cumprir. Tá ligado, mano? É nós. Só falta falar, esse é nós na fita, morou, mano? Né? Por quê? Porque tá escrito e aí a gente coloca Deus contra a parede. Tua palavra diz, gente, quantos de nós vai obedecer a um filho pequeno quando ele fala assim, pai, me dá o pão aí. Como é que é? O que a gente logo ensina? Qual é a palavrinha mágica? Por favor. A gente ensina os nossos filhos a se comportar com respeito à educação. Pai, passa o pão, por favor. E nós queremos tratar Deus como... Entendeu? Deus não cuida da criação por obrigação, mas é da sua natureza prover com fidelidade. É a natureza dele. Ele, quando cria todas as coisas, ele já cria a provisão. Ele cria o mundo, ele cria todas as coisas. Cria Adão, cria Eva e diz, vocês podem se alimentar de todas as coisas. Ou seja, ele não disse, bom, agora que eu criei o homem, eu tenho que criar a provisão. A provisão vem antes da criação. Ou seja, a provisão vem antes da sua necessidade. Amém? Deus já gerou a provisão antes mesmo de você saber que você teria necessidade de alguma coisa. Outro ponto, a natureza de Deus e o tempo de Deus, vamos falar sobre isso, a natureza de Deus e o tempo de Deus. Olha, eu escrevi aqui, é um pouquinho grande esse texto, esse parágrafo, mas eu acho que ele vai explicar bem isso. As árvores frutíferas não dão fruto o ano inteiro, e nem mesmo as flores estão formosas o ano inteiro com suas pétalas. Mas o relato de Jesus não leva em consideração o período em que a natureza tem de se reestruturar e novamente produzir. Porém, em momento algum, falta alimento e vestimenta para a sua criação. Deu para entender? As árvores frutíferas, elas não dão fruto o ano inteiro. E nem as flores que a gente vê tão lindas. E aqui na Suíça muito mais, que lá pelo menos no Rio, parece que não tem outono. Lá as flores estão sempre com flores, né? Mas aqui a gente vê muito isso. Nem as flores estão formosas o ano inteiro com as suas pétalas.
Mas interessante que o relato de Jesus, em momento algum, fala sobre esse período que a natureza precisa ter para se reestruturar e novamente produzir. Então, a provisão de Deus não é contínua em aparência, mas constante em essência. Ela não aparenta, muitas vezes, que está te provisionando, que está te provisionando. Muitas vezes na nossa vida a gente vai ter um sentimento que está faltando alguma coisa, que nós estamos precisando de alguma coisa. Mas na verdade ela é constante em sua essência, ela é constante na sua palavra, ela é constante o tempo todo. Não é o que os seus olhos enxergam, mas é no que seu coração confia. Amém? E isso é natural. E isso é natural. Nem sempre estamos floridos ou frutíferos, mas Deus nunca deixou de nos. Mas Deus nunca deixou. Pouquinho, vamos ler de novo. Nem sempre estamos floridos ou frutíferos, mas Deus nunca nos deixou nus ou famintos. Amém? Nem sempre a sua vida está florida ou frutífera. Nem sempre nós estamos no ápice da nossa vida. Tem vezes que nós estamos sentindo um bagaço, não é não? Sim ou não? Que a gente está sentindo um lixo, um nada, que a gente olha para a gente e a gente se julga que tipo de servo sou eu, que tipo de crente sou eu. Esse julgamento é seu, não é de Deus. Deus não, em momento algum, está esperando da gente mais do que nós somos. Nós não somos tão espirituais quanto pensamos ser aos olhos de Deus, nós só somos filhos. E aí a gente acha que pelo fato de a gente ter gerado fruto um tempo, nós temos que gerar fruto a vida inteira. E Deus sabe que isso não é uma verdade. O problema é que nós trazemos isso para a nossa vida e isso nos gera o quê? Ansiedade. Por que vocês estão preocupados com o que é haver de comer, de beber, de vestir? Por que vocês estão preocupados com o que vocês devem ser ou não? Sejam apenas filhos. Aleluia? Glória a Deus. Então a provisão de Deus não é contínua em aparência, ela é constante em essência. Porque sabe o quê? Porque a própria natureza sabe esperar. Não é verdade? A própria natureza sabe esperar. A árvore não se desespera no inverno, ela sabe que a primavera vem. Se nós tivéssemos como conversar com a árvore, nós estivéssemos perguntando, árvore, por que você está assim pelada, sem folhas, sem frutos, sem nada? A árvore vai perguntar assim, você vai morrer, é bem verdade, isso mesmo, a gente vai criar, e a árvore vai falar assim, ei, show, tá maluco? Esse é o tempo natural para que as coisas se reorganizem e eu produza novamente. E talvez a árvore falaria para mim e para você, Ramon, estaria dizendo, por que você está preocupada com as folhas e com os frutos? Porque a raiz, em momento algum, deixou de estar viva. Amém? É o que nós olhamos, são folhas e frutos, e o que Deus olha é onde você está plantado. Né? Então a árvore não se desespera no inverno, ela sabe que a primavera vem. Talvez Jesus não tenha mencionado os períodos de seca e de poda justamente para ensinar que o cuidado do Pai não está condicionado à estação. Mesmo no inverno, há raiz. Amém? Mesmo sem flor, há vida. A escassez aparente não é ausência de cuidado. A escassez aparente não é ausência de cuidado. Por mais que você sinta que está faltando alguma coisa para você, você tem que ter a convicção de que o cuidado não faltou. Tem gente na live? Porque se tiver, é para você também. Ok, então o que aprendemos nisso? Né? Então o que a gente aprendeu até agora nisso? O que aprendemos? Aprendemos que a lição é profunda, que a confiança exige paciência. Amém?
A confiança exige paciência. Paciência é a ausência de ansiedade. Paciência é a ausência de perguntar e se. Paciência é até mesmo, preste atenção, é até mesmo não nos preocuparmos com o que está acontecendo e não tentarmos nos enganar sobre a falta de paciência. Porque muitas vezes nós estamos tentando fazer uma alegação para dentro de nós que nós não estamos vivendo e não estamos aceitando. Por isso que o salmista diz: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Creia em Deus, não é? Pois ainda o louvarei. Olha que coisa tremenda, porque pois ainda o louvarei. Presta atenção, o salmista está se dando, está se permitindo vivenciar o tempo de escassez aparente, confiando. Nós temos que entender que nós somos seres humanos. Nós muitas vezes queremos e encontramos pessoas que parecem ser mais espirituais do que qualquer outro na face da Terra. Ninguém é tão espiritual. Eu tenho muita dificuldade quando encontro pessoas que são extremamente espirituais. Eu sempre fico com o pé muito atrás com essas pessoas. Por quê? Porque não existe isso. Não existe isso. Todos somos seres humanos, todos somos falhos, todos somos pequenos. Seja aqui pregando, sentado, cantando, somos iguais. Amém? Somos iguais. Então, a confiança exige paciência. Como a natureza espera, nós também somos convidados a esperar. E olha que coisa fantástica, porque a primeira vez que eu pensei em escrever, eu pensei em escrever, porque nós somos obrigados a esperar. E aí eu falei, exatamente. Porque obrigação é alguma coisa sem a minha autorização, mas convidado eu vou ou não. Eu estou dentro ou fora. Assim como o Senhor prepara a ceia para a festa, para receber, e fala, vá lá fora e convide para que possam entrar e vir. Vão vir ou não. E aí quando eu digo, eu sou convidado a esperar, o Senhor está dizendo, venha, espere, confie. Em outras palavras, está dizendo, Manuel, para mim e para você, tenha paciência. Paciência. Então vamos voltar ao pão nosso? Vamos voltar ao pão nosso? O pão necessário já foi providenciado. O Pai sabe do que precisamos. O pão necessário já foi providenciado. Então passamos agora e trabalhamos toda essa ideia do conceito sobre a ansiedade para tentar desconstruir dentro da gente qualquer produção de pensamento que me leve a achar que o pão, a provisão da nossa vida, da sua família, da sua filha, do seu filho, de qualquer outra coisa, depende do seu esforço natural, único e exclusivamente, é errôneo. Ele vai depender do seu esforço, desde que esse esforço tenha origem na vontade, nos ensinamentos que o pai dá para filho. Tá dando? Foi? Amém, gente? A oração, então, não é uma tentativa de convencê-lo, mas uma forma de reafirmar nossa dependência diária com tranquilidade. Voltando, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Não é uma oração de quem está pedindo alguma coisa que não existe, mas é uma oração de estar dizendo, Pai, eu preciso da provisão cada dia. Eu preciso ser cuidado, eu preciso estar aberto, porque eu preciso. Entendeu? Eu não tento, sei lá, eu não tento, meu Deus, me faltou a palavra, convencer a Deus de que eu preciso. E nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho à frente, não vou nem tentar agora. Né? Então a oração
não é uma tentativa de convencê-lo, mas uma forma de reafirmar nossa dependência diária com tranquilidade. Amém? Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto diz, essa oração não é um pedido orgulhoso nem um pedido miserável, que é onde eu falei que a gente ia tratar. Então, não é um pedido orgulhoso e nem é um pedido miserável. Vou pegar uma aguinha aqui, gente. Lembra que nós falamos no início dessa mensagem, lá no início do Pai Nosso, que a gente falou tratando sobre os fariseus e os gentios? E vocês, quando orarem, não orem como os fariseus que ficam pelas praças orando e eles já receberam a sua recompensa. Ou também não façam como os gentios, blá, 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 blá. Lembra disso? De verdade? Ok. Então nós vamos pegar exatamente esse início, porque foi onde ele deu origem nessa oração do Pai Nosso, né? Então a gente vai fazer uma relação agora entre o erro dos fariseus, o erro dos gentios e como nós devemos orar, ok? Então vamos lá. O erro dos fariseus, lembrando do ponto, não é um pedido orgulhoso e nem um pedido miserável. Então, o erro dos fariseus. Qual que era o erro dos fariseus? Oravam como quem achava que tinha crédito com Deus. Então, eles oravam como quem achava que tinha crédito com Deus. Achavam-se merecedores. Pediam como quem diz, me dá o pão, afinal eu fiz por merecer. Eu tô com moral. Me dá o pão porque eu tô com moral. Eu fiz por merecer. Essa é a oração dos fariseus. Obrigado, Rita. Essa é a oração dos fariseus. Os fariseus iam para as praças exatamente isso, fazer oração. Ô pai, cara, pergunta uma coisa. Tinha oração? Tinha. Tinha prática espiritual? Tinha prática espiritual. Tinha devoção? Tinha devoção. Então o que estava errado? É porque eles sentiam que estava com o quê, Rita? Não, fala alto, Rita. Eles tinham moral. Eles tinham moral. Eles tinham moral. Então, qual que era o erro dos fariseus? Oravam como quem acha que tinham crédito com Deus. A minha pergunta é, você consegue identificar, nos dias de hoje, algumas pessoas que oram dessa forma? Muitas pessoas. Que acham que são espirituais a ponto de exigir alguma coisa de Deus, que acham que as suas práticas de oração, que a sua prática de jejum, de qualquer outra coisa, está dando crédito a Deus para ele fazer alguma coisa, porque, presta atenção, acreditar quer dizer o seguinte, dar crédito a. Então, quando eu digo eu acredito em Deus, eu estou dando crédito a Deus. Você está dando para entender? Acreditar é exatamente isso. Essa palavra acreditar é dar crédito a. Ou seja, Deus, eu acredito no Senhor. Eu estou te dando crédito. E espero que o Senhor não me decepcione. Não é isso? Amém? Então, essa oração, ela é exatamente o seguinte: me dá o pão, afinal eu fiz por merecer. Me dá o pão porque eu fiz por merecer. Então eu oro, eu subo um monte, eu oro de madrugada, eu faço um montão de coisa. Eu mereço a bênção. Exatamente. Eu mereço a bênção. Ok? Deu para entender? Vamos olhar os gentios agora? Então qual é o erro dos gentios? O erro dos gentios é o outro extremo. Qual que é o erro dos gentios? Os gentios não se achavam merecedores. Pelo contrário, quando ele olhava os fariseus na praça, orando, fazendo aquela coisa toda, não sei o que tal, eles se achavam o quê? Diminutos, pequenos. Nós jamais vamos chegar a esse nível de santidade. É como os profetinhas que estão acontecendo hoje pelo mundo, os profetas que estão acontecendo pelo mundo hoje, no Brasil tal, e que os caras são tão bons, que quem está lá embaixo olha e fala assim, caraca, não vou conseguir nunca chegar perto desse camarada, porque esse cara é bom demais, esse cara deve orar a noite toda. Nem dorme, né? O peido desse cara deve ser cheiroso. Mais ou menos isso, né? O cara é tão espiritual que ele manda aromas de flores.
Então, qual que é o erro dos gentios? Oravam como coitados, como quem precisava convencer com a dor. Tentavam sensibilizar a Deus como se ele fosse insensível e distante. Então os judeus, os gentios aproximavam-se do Senhor, tentando convencer a Deus com a dor. Ó Senhor, quantas pessoas você já conhece dessa forma? Ó Senhor, o que eu vou fazer? Minha vida, eu já fiz de tudo. E a gente começa a convencer, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu tenho jejuado e nada. O Senhor olha até para a Bia, mas por que não olha para mim? Será que eu não tenho cabelo, Senhor? É mais ou menos isso, tá entendendo, Ramon? A gente vai tentando justificar, a gente vai tentando ver esse grupo de pessoas. Quantos conhecem pessoas assim? Que parece que a vida é um sofrimento maior do que a vida do outro e que por causa disso, por causa da minha dor, Deus tem que olhar para mim. Então, por outro lado, Pai, passa o pão, por favor, Senhor. Se o Senhor não passar o pão, é a oração do Pai Nosso para essas pessoas. Dá-nos o pão de cada dia hoje. Passou a ser um pai, passa o pão. Porque se eu não der o pão hoje, eu acho que eu não vou passar desse momento da minha vida. Pai, eu não estou aguentando o peso da minha vida. Pai, olha os meus filhos. Pai, olha a minha família. Pai, eu estou precisando de trabalho. Pai, olha a minha saúde. Pai, tá entendendo? E são as pessoas que vão clamando, pedindo sofrimento. Passa o pão de cada dia, tentando sensibilizar a Deus dessa forma. Quantos estão? Tá ok, mas e o modelo que Jesus propõe? O modelo que Jesus propõe é o modelo de filho. Ele não espera que o filho faça mais do que um filho tem que fazer, mas ele não espera que o filho se sinta menos do que na verdade ele é. Então ele nos tira do extremo e nos traz para um equilíbrio. Então não é você nem ser tão espiritual, mas ao mesmo tempo não é você também sentir o resto do cocô do cavalo do bandido. Ele te traz para um equilíbrio. Ok? Então, o filho está na mesa. Amém? Onde é que o filho está? Na mesa. O filho está na mesa. O filho não está em qualquer outro lugar. E se o filho estiver em qualquer outro lugar, ele não está aprendendo o que tem que aprender. E a reação do filho que não está na mesa vai ser uma reação errada. Vai ser uma reação equivocada. Porque quando a gente fala, deixa eu também abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala sobre os fariseus e os gentios, tem muita gente que é inocente, que não está fazendo isso por maldade, não. Que não está fazendo porque é mau caráter, não. Tem gente que é mau caráter, que é aproveitador, que ganha dinheiro com isso. Mas uma grande maioria, uma grande parcela dessa comunidade que nós estamos falando, aprendeu errado. É a manada. Aprendeu errado. E, infelizmente, dessa forma errada, estão achando que estão buscando a Deus. Deus tem misericórdia, Deus tem graça, Deus tem amor, tudo isso, mas é necessário a gente entender que não é esse ponto. Ok? E nós não podemos nos colocar num ponto e dizer assim, mas por que estão orando dessa forma? Oh, Pai, eles não entendem nada. Como se nós fôssemos alguma coisa, e nós não somos nada. Entende? Nós somos. Miserável homem que sou. Não é? Amém? Deu para entender? Então, só para a gente fechar, para a gente não achar que a gente está botando todo mundo no mesmo saco, dizendo esses são pecadores miseráveis. Não, nós também somos. E a maioria que está nesse meio aqui, que nós estamos falando dessas duas orações, estão de uma forma tão sincera, tão verdadeira, tão franca, mas aprender errado. Aprender errado. Então, o filho está na mesa. O filho não precisa provar nada, nem se justificar. O filho não precisa provar nada, nem se justificar. Por quê? Porque o pai conhece. Ele simplesmente diz, pai, passa o pão. Como quem está à mesa. Como quem está aqui sentado, o pão está do outro lado da mesa e você pede o pão. Pai, passa o pão. Pega o pão aí para mim, pai. Ele não fez uma súplica e ele também não
pai, trabalhei o tempo todo, pode pegar o pão para mim para eu poder comer? Não. Ele simplesmente vê que o pão está sobre a mesa já servido e ele, de uma forma natural, ele fala, pai, passa o pão. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Pai, passa o pão. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho necessidade, eu preciso. Passa o pão. E eu sei que o pão está ali. Sabe que o pão está ali. Exatamente. Eu não estou fazendo uma oração, Jesus não está ensinando, como eu falei aqui no início, Jesus não está ensinando uma oração de ansiedade, não está ensinando uma oração de quem não tem, está ensinando uma oração de quem sabe que tem e está dizendo de uma forma natural, pai, passa o pão, pai, eu preciso do Senhor na minha família, pai, eu preciso do Senhor com meus filhos. Talvez um filho que está à mesa está dizendo, pai, eu preciso que o Senhor me ensine a ser o que o Senhor quer que eu seja na minha família. Pai, eu preciso que o Senhor me ensine a ser o que eu quero, o que o Senhor quer que seja na minha comunidade, na minha família, no lugar onde eu moro. Então, pai, passa o pão. É a tua provisão. Amém? Então ele simplesmente diz, pai, passa o pão. É natural, direto, sem floreio e sem manipulação. A mesa já está posta. É só pedir como filho. Né, Marcos? A mesa já está posta. É só pedir como filhos. Lucas 15, 31. Abre lá para mim, por favor, meu amor. E eu gosto muito de usar esse texto. Já percebeu que eu uso muito esse texto como exemplo, né? Em muitas passagens eu uso esse texto como exemplo. Em Lucas 15, 31, o pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. É a passagem do filho pródigo, o filho mais velho, o filho mais novo, né? Aquela coisa toda que a gente já conhece, eu não vou falar sobre isso, que a gente já ouviu muito sobre isso, mas a gente vai ficar só nesse pedacinho aqui, que é o filho mais velho. Quando o filho mais novo volta para casa, o pai faz uma festa, mata um novilho cevado, faz uma grande festa porque o filho estava perdido, foi achado, estava morto, renasceu, tal. E o filho mais novo e o filho mais velho estava onde? Fora da casa. Estava em outro lugar, não estava na convivência, não estava na comunhão. E quando ele se aproxima, que ele chama um dos servos e fala assim, o que está acontecendo lá? O teu irmão que estava perdido, teu pai o encontrou e agora está fazendo uma festa para ele. Ele fica revoltado com aquela situação. Ele não entende aquela situação, porque ele fala assim, cara, esse cara pegou o dinheiro, que era a herança dele, foi embora, gastou de qualquer forma, agora que ele volta, ele faz uma festa, e eu que trabalhei esse tempo todo, olha aí, e eu que fiz todo o trabalho. Ele fala isso pro pai. Ele fala pro pai, não, pode deixa ela à vontade. E ele fala isso pro pai, ele está dizendo pro pai o seguinte, pai, eu sempre tive contigo, eu obedeci todos os teus mandamentos, eu fiz todo o trabalho, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu poder queimar, para eu poder assar com os meus amigos. Lembra das orações que a gente falou? E aí, eu coloquei o Lucas 15, 31, filho, tudo que é meu é teu. O filho mais velho estava na casa, mas não entendia o que já possuía. Tem um montão de gente que está vivendo num contexto, num conceito de igreja perto do Pai, próximo ao Pai, mas ainda não entende o que eles possuem. E o que ele possui não é material, é relação. Porque as pessoas não estão conseguindo entender a relação, porque estão querendo o material. A relação, quando ela é começada, quando ela é inicializada, pautada naquilo que se tem, é fadada ao fracasso. Então eu amo não porque pelo que ela tem ou ele tem, mas eu amo pelo que ela é, ele é. Então eu amo ao Senhor não por aquilo que ele pode me oferecer, me ofertar, me dar, mas pelo quem ele é na minha vida. Amém? Então, o filho mais velho estava na casa, mas não entendia o que já possuía. Aí eu escrevi, jamais deixou de ser filho. Porque ainda que ele não entendia que ele possuía, ele jamais deixou de ser filho. Não é para ele ser descartado, porque ele é filho. Ele só não entende. A oração do fariseu, eu mereço cabrito.
Porque ele falou isso. Eu estou te servindo esses anos todos. A visão dele não era de filho, era de servo. De serviço. Entende? Então, eu mereço esse cabrito. Vivia como servo, mesmo sendo filho. O pai disse, sabe o quê? Era só pedir. Pai, passa o pão. Era só pedir. Porque o cabrito, para você se ligar com seus amigos, tá aí. É só algo natural. Pai, passa o pão. Passa o cabrito. Não é? Passa o quê? O que você olha para a sua vida hoje, talvez você identifique que você está precisando. Agora faça uma anamnese do que você está precisando e perceba o quão isso tem sido perturbador dentro de você. E se isso tem sido perturbador dentro de você, o que você acha que com a sua perturbação interna vai conseguir modificar alguma coisa aos olhos de Deus? Então o que Deus está convidando a mim e a você é a ciência. Porque talvez a árvore esteja sem flores e frutos, mas a raiz está viva. Vai chegar o tempo que as coisas acontecem de forma natural e espontânea, sem necessidade de qualquer esforço seu. Então a oração não é para desativar ou desencadear alguma coisa no mundo espiritual que vai terminar em você como bênção. A oração é uma relação de pai e filho. Porque a partir do momento que nós pensamos na bênção de Deus e nós somos o fim da bênção, então deixou de ser bênção e é maldição. Porque é através dessa bênção que você é condenado por não entender o corpo. Aquilo que chega sobre as suas vidas da parte de Deus, entenda, nunca é para você somente. Porque quando for para mim somente, eu deixei de ser... Acho que foi você que falou hoje sobre semente. E eu vou pegar esse gancho. Porque eu deixei de ser semente e passei a ser grão. Grão serve apenas para se alimentar. Grão serve para encher celeiro. Grão pode se contar. Semente não. Laísa, você como semente vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas eu como grão, eu estou preocupado apenas com o meu estômago, com a minha fome, com as minhas necessidades. O que a igreja hoje não entendeu ainda, que ela busca ao Senhor, não é para suprir as suas necessidades, é para responder a um chamado. Eu não busco ao Senhor para olhar para a minha família, eu busco ao Senhor para responder ao chamado que Ele tem. Amém? Então é exatamente isso. O conceito de igreja hoje é tão perdido e tão errôneo porque as pessoas estão indo para a igreja para aprender a como, sei lá, decodificar as mensagens e eu conseguir receber para mim. O dia que você for o fim da bênção, então você deixou de ser bênção, porque é através disso que você é condenado. Porque você conseguiu comer para você e esquecer do seu irmão. Olhe para o momento da ceia do Senhor. E você vai perceber que Paulo fala sobre isso. Se você tivesse que comer e chegar à casa do Senhor para sentar à mesa, e se seu problema fosse fome, comesse em casa. É o que Paulo está ensinando. Coma em casa. Mate a sua fome em casa, porque o lugar da mesa não é lugar de comer, é lugar de repartir, dividir, de entender que eu sou um com você, que nós somos o corpo de Cristo e que eu sou completo a partir do momento que o Edson é completo. Então eu sou bênção a partir de que a bênção de Deus não é o fim em mim, mas é a continuidade para o Manuel. E que a bênção do Senhor chegou em sua vida, Manuel, não é o fim em você, é a continuidade para Lilian. E assim nós vamos continuando o tempo todo, entendendo que o Pai Nosso gera sobre as nossas vidas o pão de cada dia, não para me satisfazer, mas para alimentar o corpo. Amém?